Olá pessoal, sou a chefe Evelise Fraga, estou aqui para preparar uma receita deliciosa para vocês aqui no meu ateliê em Vila Velha, no Espírito Santo, onde ministro cursos de confeitaria, panificação e também várias delícias da nossa gastronomia. E hoje eu vou preparar uma receita para Páscoa, isso mesmo, como alternativa para vocês prepararem pratos mais econômicos, mas que não deixam de ser deliciosos para você preparar para sua família ou até mesmo faturar ainda, dá tempo para você faturar ainda nessa semana e quem sabe aí vender algumas delícias para essa Páscoa. Então vamos começar pela primeira receita? Ela vai ser uma salada deliciosa de grão de bico com sardinha, pimentões e também um pouquinho de alho laminado e dourado. Gente, vai ficar uma delícia, hein? Então vamos para o nosso preparo? Primeiro eu tenho aqui uma frigideira, pode ser uma panela que você tiver em casa comum, tá? E a gente vai começar aquecendo num fogo não muito alto, pode ser um fogo médio, e eu vou colocar um pouquinho de azeite ou óleo, o que você preferir, tá? Um fiozinho. E assim que aquecer, nós vamos dourar lâminas de alho. Como que eu cheguei nessas lâminas de alho? Você pode usar um fatiador que vem do ladinho do ralador de queijo, ou também com a faca, você vai descascar o seu alho e fazer mini lâminas bem fininhas para ficar bem gostoso. E aqui eu já posso colocar, porque já vai aquecendo, e vai fritar até dourar esse alho. É bom você utilizar uma colher que você possa mexer para ele não queimar, né? Que eu gosto muito da espátula de silicone, né? Que ela é uma espátula própria para utilização assim no fogo, e nós vamos virando para que não doure somente de um lado, né? E assim que ele estiver bem douradinho, eu já desligo o fogo e vou escorrer essas lâminas de alho e deixar reservado para esfriar. Então já tá dourando, mas ainda precisa mais um pouquinho. O cheirinho tá bem gostoso, hein, gente? Vale a pena testar em casa, hein? Então cuidado pro alho não queimar, senão ele vai amargar. Mais um pouquinho e já vai tá bom pra gente retirar daqui. Eu já posso até desligar o fogo, que o próprio calor da panela já vai finalizar aqui. E a gente vai utilizar uma escumadeira para retirar esse alho daí e deixar escorrendo para tirar o excesso de azeite, né? Aqui em cima de um papel toalha. Um guardanapo, que você achar mais fácil aí em casa. Então a gente vem, retira aqui. Deixa eu pegar aqui uma colherzinha para ajudar. Já deixa aqui dentro do potinho, reservado para escorrer. Agora a gente vai refogar os pimentões. Aqui eu tenho mais ou menos metade de um pimentão vermelho e metade de um pimentão amarelo, tá? Você pode cortar em cubos, a gente chama na cozinha um nome chique, gente, que chama julienne, mas são aquelas tirinhas. Então, aquele parece um palitinho, também fica bem bonito para salada. Eu cortei em cubos, né? Praticamente retângulos, né? Não ficou exatamente um cubinho, mas a gosto de vocês. Vamos acender novamente o nosso fogo. No mesmo azeite que você fritou as lâminas de alho, a gente vai colocar agora um pouquinho de alho triturado. Você pode socar o alho da maneira que você faz no seu dia a dia. Aqui eu amassei um pouquinho de alho, não tem sal esse meu alho, mas você pode amassar com um pouquinho de sal se você está acostumado. Vamos colocar aqui mais ou menos meia colher de sopa do alho amassado. E aí, apenas misturar, ó, para ele dourar um pouquinho. Vou baixar agora o meu fogo, porque senão o alho pode queimar, já que ele está, ó, amassadinho, ele doura mais rápido do que quando ele está em lâmina. Então a gente dá essa refogada, já deu uma douradinha, eu vou acrescentar os meus pimentões cortados. O legal dessa salada é que você pode modificar aqui os legumes. Se você gostar de outro tipo de legume, por exemplo, abobrinha, berinjela, é nesse momento aqui que você pode fazer um refogado diferente, pedacinhos de cenoura. A cenoura eu já usaria ela mais raladinha, para que ela não fique muito crua. Ou você pode pré-cozinhar a cenoura e deixar ela, jogar ela logo numa água gelada para ela parar de cozinhar, escorrer, e aí você refoga junto com os pimentões. Pode colocar brócolis também, então use a sua imaginação. Então, ó, por enquanto, eu ainda tenho eles um pouquinho crus ainda, eu não vou deixar amolecer, mas é bom refogar um pouquinho para que ele tenha um saborzinho mais legal.
e uma textura levemente cozida, mas não vai chegar a ficar mole, tá? Porque a gente quer uma textura também na hora que a gente come a salada, é legal ter texturas variadas, né? Então aqui eu vou até colocar um pouquinho de sal, mesmo que eu vá temperar a minha salada, nesse momento eu posso colocar um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta do reino. Essa daqui, ela é em grão e já está no moedor, eu gosto mais de moer na hora. E aí a gente pode movimentar, assim, ou mexer com a espátula. E aqui eu já vou desligar o meu fogo, porque é somente um refogado rápido, não é para ficar cozinhando muito tempo. Então a gente vai retirar daqui e deixar esfriar um pouco, ou pelo menos ficar morninho, antes de você juntar todos os outros ingredientes na sua salada. Então você já pode deixar isso pré-pronto e aí você continua a misturar agora sim todos os outros ingredientes que eu já vou contar para vocês. Agora chegou aquela parte deliciosa de temperar a nossa salada. Primeira coisa que eu vou fazer é um vinagrete. Na verdade a gente chama de citronete. Olha que interessante, porque eu não vou usar vinagre, eu vou usar limão. E em francês, limão é citron. Temos até aula de francês hoje, hein, gente? Então eu tenho aqui suco de um limão espremido. Então eu vou colocar aqui e coado também, tá? Para não cair os favinhos. E eu vou colocar mais ou menos o dobro que você colocou de limão, você coloca de azeite, ok? Então a gente coloca aqui. Já vamos misturar com um fouet. O nome desse batedor de arame se chama fouet. Dessa forma eu estou formando uma emulsão, onde a textura fica bem mais gostosa quando você come a salada, a textura mais envolvente na boca. É bem mais legal do que somente colocar o limão e o azeite separados. Então a gente bate um pouquinho. E já posso até colocar um pouquinho de sal e pimenta do reino aqui nesse tempero. Não coloca muito, porque depois a gente ainda pode acertar o sal lá na hora que a salada estiver pronta, tá? Pimenta do reino. Se você não gostar de pimenta, é só retirar. Tem gente que não gosta muito, né? E tem gente que gosta demais, né? Pode aumentar também. Uma pimentinha dedo de moça sem semente, bem picadinha, também fica delícia nessa receita. Pronto, aqui o nosso temperinho já estaria neutro, mas para ficar ainda mais gostoso, a gente pode colocar, sabe o que? Um pouquinho de chimichurri, que você compra nessas casas de produtos naturais, desidratado, até em feiras também. Então você já coloca aqui. Orégano também ficaria bem interessante. E já deixa misturadinho que ele já vai hidratando aqui dentro. E se sobrar esse tempero, você pode colocar no potinho na geladeira para consumir durante a semana nas suas saladas. Prontinho! Agora chegou a parte de juntar todas essas delícias. Então vamos lá, ingrediente por ingrediente? A salada, como base, ela tem grão de bico. Então aqui eu já tenho o grão de bico cozido. Como que eu cozinhei esse grão de bico? Eu preciso um dia antes, ou pelo menos 12 horas antes, colocar o grão de bico de molho na água, igual você faz com feijão, quando a gente vai cozinhar feijão, e bastante água e deixar, eu coloco na geladeira, mas se você tiver um lugar fresco não precisa. Não coloca sal, não coloca nada, deixa de molho nessa água. Depois de pelo menos 12 horas você escorre a água, coloca na panela de pressão com outra água, cozinhe depois que pegar pressão por uns 5 minutinhos apenas, porque eu não quero que o grão de bico se dissolva. É um grão de bico bem al dente, bem firmezinho, cozido, mas não muito mole. Esfriou, já pode utilizar. Então nós vamos aqui mais ou menos 2 xícaras de grão de bico. Vamos utilizar também aquele refogado delicioso de pimentões com alho, sal e pimenta. Então aqui eu já coloco tudo junto. Pode deixar cair esse caldinho que fica bem gostoso. Vamos colocar também cebola. Se você não gosta de cebola, gente, é simplesmente retirar aquilo que você não gosta. Mas para quem gosta, e a cebola roxa, ela é mais suave, dá um toque de cor também aqui na nossa salada. Então eu cortei ela em lâminas bem fininhas, mais ou menos metade de uma cebola roxa. Toda
salada, é legal vocês colocarem os cortes bem bonitos, porque a pessoa vai ver tudo, né, sem estar escondido ali. Então fique bem atento na hora de cortar, tudo bem fininho, bem bonitinho. Já posso até dar uma misturada para você já observar as quantidades, porque vocês podem mudar um pouquinho, né, adaptar ao seu gosto. Aqui é só uma referência de quantidade para vocês. Outra coisa que a gente vai usar, que também é muito legal, é a sardinha. Sardinha em lata mesmo, aquela que vem com o óleo, você vai escorrer o óleo e vai tirar lá a sardinha e com um garfinho ela já se despedaça toda. Outra opção também seria em atum, né, em pedaço também, é ótimo também, muito bom para a saúde. Então é uma alternativa ao bacalhau, que é mais usado nessa época da Páscoa, mas mais econômico e também não deixa de ser gostoso. Então vamos colocar aqui, eu tenho uma latinha. Também um pouquinho de azeitona preta, mais ou menos meia xícara. Tem até muito, eu não vou colocar essa toda, tem uma xícara quase aqui, então eu vou colocar meia xícara somente. Tomatinho cereja, porque ele é mais bonitinho, mas se você não encontrar, pode comprar o tomate normal e cortar em cubinhos, que vai ficar ótimo também. Esse eu cortei somente na metade. Colocamos aqui mais ou menos uma xícara. Aqui eu tenho salsinha bem picadinha, tá? Isso aqui é a gosto, pode colocar mais ou menos uma colher de sopa cheia de salsinha. Vocês podem abusar aí, se gostar muito, coloque mais. Vou botar mais ou menos uma colher e meia, só porque eu acho que fica muito gostoso. Cebolinha picadinha também, mais ou menos uma colher e meia, mais ou menos, ou 2 colheres de salsinha e cebolinha. E agora a gente precisa juntar tudo isso primeiro, antes de colocar aquele nosso vinagrete. Então, olha só como que as cores influenciam também na vontade de comer, porque os pratos não podem ser somente gostosos, né, gente? Tem que ser bonito também. Então, pense bem na hora de planejar as suas saladas para que elas fiquem bonitas e te dê mais vontade de consumir cada vez mais saladas. Pronto, já tá bem misturadinho, eu já posso colocar o meu tempero. Você pode colocar a seu gosto, experimentar depois se você quer colocar mais. Como essa vasilhinha ela não tem um biquinho, eu prefiro colocar assim com a colher. Podemos envolver. Se você quiser colocar mais sal, experimentar e achar que não está bom de sal, é só colocar mais um pouquinho de sal e pimenta. Como eu já coloquei sal nos pimentões, já colocamos sal aqui no vinagrete. Agora vamos finalizar a nossa salada aqui no prato. Você pode servir como entrada ou mesmo como o prato principal, porque temos aqui diversos ingredientes, né, saudáveis. Temos proteína, temos muita coisa gostosa aqui que dá pra fazer como seu prato principal também. E aqui, se você quiser dar uma corzinha, né, distribuir melhor assim as cores dos seus legumes, aí vai a seu gosto. E por cima, podemos colocar o nosso alho laminado, que já está aqui, que vai dar, além de um sabor delicioso, uma crocância a mais aqui no final, na finalização, né, do seu prato. Agora vamos aprender um creme de brigadeiro, que é uma delícia, que você vai ter como coringa aí, uma receita deliciosa de sobremesa, não somente agora para Páscoa, mas em qualquer ocasião vai combinar super. Eu tenho aqui um brigadeiro cremoso, que vai virar um brigadeiro branco, mas que você pode saborizar. Então eu vou te dar várias dicas para transformar esse brigadeiro em vários brigadeiros diferentes. Eu tenho aqui uma caixinha que a gente chama, né, de leite condensado, mas ela tem 395 gramas, né? O peso dela. Já coloquei aqui uma latinha ou uma caixinha, eu gosto mais da caixinha, de creme de leite, que pode ser da marca da sua preferência. Quanto mais gordura estiver escrito lá, por exemplo, 20%, 17%, é uma quantidade boa para fazer esse creme, mas pode ser o creme de leite da sua preferência. Manteiga ou margarina, se você não tiver a manteiga, uma colherzinha de sopa. Vamos colocar por enquanto só isso na panela e depois eu vou falar sobre o chocolate em pó, como que a gente pode saborizar esse creme branco para virar de chocolate. Então, primeira coisa é colocar o leite condensado em uma panela grossa. A gente coloca todo o leite condensado, ainda com o fogo desligado, o creme de leite. Depois a nossa manteiga, que já está em temperatura ambiente. Mas se você esqueceu de tirar da geladeira, espera um pouquinho que ela já perde o gelo, é muito pouquinho, né, que a gente vai usar. Somente esses 3 ingredientes vão fazer uma base de brigadeiro.
branco. E aí você vai poder saborizar. Enquanto eu dou o ponto no fogo baixo, ok? Não pode aumentar o fogo para acelerar a sua vida, tem que ter um pouquinho de paciência. A gente vai sempre mexer sem parar, com uma espátula que raspe bem, sem soltar o fundinho da sua panela, né? Por isso que eu uso espátula de silicone. Uma colher de metal aqui pode arranhar a panela e soltar o alumínio no seu doce. Então a gente vai mexendo com paciência no fogo baixo e eu vou dar dicas para vocês sobre saborização desse creme. Esse creme, como ele é bem neutro, ele não vai ficar em ponto de enrolar, ele é um brigadeiro cremoso. A gente pode saborizar com chocolate em pó. Aqui eu tenho mais ou menos 15 gramas de chocolate em pó, 50% cacau, que existe no mercado de vários teores de cacau. Não é o cacau 100% que fica muito amargo, poderia ser se você gosta menos doce, mas esse daqui é um chocolate em pó 50%. Poderia usar achocolatado? Poderia, só que eu acho muito doce, né? Então meio termo, né? Nem muito doce, nem muito amargo. Para essa receita é esse tanto de 15 gramas. Ah, eu já quero fazer tudo de chocolate, eu coloco agora na panela e já misturo tudo junto, vai sair um creme todo de chocolate. Esse eu já deixei reservado uma quantidade que é a metade do que eu falei, porque eu deixo metade desse creme branco e metade de chocolate. Eu posso saborizar depois que ele sair do fogo. Então ele vai ficar pronto, eu desligo o fogo, coloco metade em uma vasilha, adiciono o chocolate em pó e misturo. Porque quando ele ficar pronto, vocês vão ver que ele vai virar um creme assim, bem bonito, brilhante e cremoso, mais firme, né? Porque agora ainda tá molinho, branquinho assim. E quando eu coloco o chocolate em pó nele ainda quentinho, ele fica nesse tom de chocolate. Então você já tem aí dois sabores de brigadeiro branco e brigadeiro preto para brincar aí nas suas montagens. Outras coisas que ficam legais no brigadeiro, você pode adicionar café solúvel, você adiciona um pouquinho de café solúvel depois de pronto mesmo, com o doce ainda quente, ele dissolve, tá? Pega um pouquinho do doce, mexe bem com a colherzinha e aí mexe no restante, pode adicionar café solúvel. Castanhas diversas, por exemplo, castanha do Pará, nozes, amêndoas, amendoim, o que você quiser de castanha. Você pode também adicionar coco ralado a seu gosto. Para uma receita dessa, eu coloco 100 gramas de castanhas ou 100 gramas de coco, né? Você vai escolher qual que você quer utilizar. Sempre ao final, você não precisa cozinhar as castanhas junto. Você termina aqui essa base e adiciona a saborização ao final. Ou seja, você tem um creme coringa, que a gente chama, como base para fazer vários recheios aí, para você arrasar aí nas suas receitas de Páscoa. Então, por enquanto, esse doce ainda tá bem molinho, a gente vai mexer um tempo aqui até ele começar a ferver. Quando ele começar a ferver, a gente mostra para vocês e vamos contar uns 3 minutinhos para desligar o fogo e finalizar. Aqui nós já chegamos no ponto, o nosso doce já ferveu uns 3 minutinhos e eu já vou desligar o fogo, porque não precisa mais cozinhar. Depois que ficar assim borbulhando, conta 3 minutos mexendo, desliga. E se vocês quiserem saborizar, esse é o momento de colocar todos os sabores que você desejar. Agora, com o doce ainda quente, já no ponto cremoso, eu vou só demonstrar para vocês como saborizar. Poderia ser lá direto na panela, ok? Mas aqui é para facilitar para vocês visualizarem. Eu vou colocar um pouquinho numa vasilha. Por exemplo, eu colocaria metade aqui desse creme, que aqui tem uma receita inteira, então para metade a gente pode colocar mais ou menos uma colher de sopa rasa de chocolate em pó, tá? Para metade da receita, ou uma colher de sopa cheia, que dá mais ou menos 15 gramas para a receita inteira. Vamos colocar o chocolate em pó aqui, colocar metade, porque aqui tá uma colher cheia. E com a colherzinha, ou se for uma quantidade maior, né, você coloca numa vasilha maior e mistura com um fouet, vai ficar mais fácil de mexer. Como o doce ainda tá quente, o chocolate em pó dissolve direitinho aqui, sem precisar ficar preocupado em peneirar muito. Mas assim, se você sentir que ele tá meio empelotadinho, você passa na peneira e mistura bem. E você pode criar a sua proporção também, se quiser fazer mais forte, colocar um pouquinho mais de chocolate em pó. Pronto, só mexer bem até dissolver e deixar esfriar completamente para a gente montar o nosso ovo de pó. Aqui eu tenho um potinho de vidro que depois você pode aproveitar para outras coisas, então fica bem bonito para presentear. E eu vou utilizar o creme branco com a ajuda de uma manga de confeitar, mas você pode aplicar com a colher também se você não tiver. Então a gente vai espremendo aqui dentro, rodando assim para fazer uma camada bem generosa. Pode parar um pouquinho.
E aí no meio a gente vai colocar pedacinhos de chocolate picados. Você pode comprar aquelas barrinhas comuns de chocolate. Eu tô usando chocolate meio amargo para quebrar um pouquinho do doce, mas você pode usar o leite, chocolate branco, se você gostar. Até mesmo pedacinhos de bombom moscados ficam uma delícia aqui dentro. O que não fica legal é colocar fruta, por exemplo, morango, estragaria muito rápido, né? Então isso daqui, você pode ficar com isso na sua geladeira por até uns 5 dias sem estragar e vai consumindo aos pouquinhos. Eu vou fazer agora uma outra camada de creme, porém o creme de chocolate preto, que é quando a gente colocou chocolate em pó. Então vamos aqui preencher. E se você quiser por cima colocar ainda uns pedacinhos de chocolate para finalizar. E agora eu vou te ensinar a fazer uma tampa decorada para ficar bem fofinho. Aqui eu tenho a tampinha que vem com o potinho e um pedaço de tecido de algodão que a gente chama de tricoline, que é um tecido muito fácil de encontrar, que tem de tudo quanto é estampa bonitinha, pode ser de coelhinho se for para criança, florzinha, tudo combina com essa época. Eu utilizei uma tesourinha de picotar para fazer esse quadrado, que tem mais ou menos uns 25 ou 30 centímetros, se você quiser fazer, dá certo aqui. Porque a tesourinha de picotar eu não vou precisar fazer bainha, mas se você não tiver, até mesmo só cortando vai desfiar muito pouco e depois a pessoa pode fazer outra coisa com esse tecido. Como que a gente vai fazer? Vamos virar do avesso, pegar a nossa tampinha e colocar no centro e vamos embrulhar como se fosse uma trouxinha. E aí você firma bem assim com as duas mãos para que fique no meio. E aqui eu preciso amarrar com alguma fitinha que você queira, pode ser a fitinha que você tiver. Eu tô usando essa fitinha que parece uma juta, combina muito nessa época de Páscoa, mas qualquer fitinha aqui vai ficar uma graça. A gente faz um nozinho sim, não muito apertado, para poder conseguir firmar aqui e ajeitar o paninho. E agora eu vou apertar para fazer o lacinho. Tem que fazer isso antes de colocar lá no pote, porque senão depois a gente pode perder aqui o centro, né, do paninho. Então tem que já deixar tudo prontinho antes de encaixar lá no potinho. Vamos dar um lacinho bem bonitinho. Já podemos cortar a pontinha aqui. Isso você pode deixar pronto com antecedência, se você for fazer vários potinhos, né? E aí vai parecer uma petequinha em formato daquele embrulho de ovo de Páscoa, que tem esse papel, normalmente é um papel, né, que fica assim. E aí vamos voltar aqui com o nosso ovo no pote. A gente ajusta um pouquinho para dentro o tecido e aperta bem para que trave, e aí a gente consegue ajustar de novo o nosso lacinho. E o paninho também você deixa ele bem ajeitadinho. Se quiser deixar um recadinho para a pessoa que vai receber, e aí a criatividade vai entrar em ação. E essas foram as receitas de hoje para você arrasar nessa Páscoa com coisas deliciosas e diferentes, para você também economizar e garantir aí uma Páscoa maravilhosa com a sua família, amigos e quem sabe faturar também um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!